Nossa conexão de hoje é com o olhar sensível do Matheus. Matheus é praticante de medicina chinesa e artista plástico há quase 20 anos. É um apaixonado pela perspectiva oriental que norteia sua vida desde a adolescência. Matheus também é professor de acupuntura e membro fundador da Prenatal Alliance, uma ONG que ele vai explicar para vocês. Então, com vocês, Matheus Almeida. Bem-vindo. Ei, Patrícia. Matheus, quando eu te perguntei que momento desafiador você gostaria de trazer para compartilhar com outros olhares, eu vou deixar para você responder o que você me respondeu. Justo. É muito legal ter sua pergunta, porque eu acho que a perspectiva do outro, ele faz a gente refletir elementos da nossa vida, especialmente quando a gente simplesmente tá aí, fazendo, vivendo, né? E aí, a partir do momento que você me perguntou, eu tive a pausa do pensamento de, acho que não teve, né? Um grande desafio. Uau, o que foi isso? Mas, quando entra em reflexão, fala, não, uau, teve bastante coisa desafiadora, difícil. Só que talvez eu sempre tive a perspectiva da responsabilidade, sabe, Patrícia? No sentido de, ok, eu vou levantar da cadeira e vou assumir a responsabilidade que eu tiver que assumir frente à escolha que eu tiver. Então eu penso muito na vida como escolhas. E minha tendência é ser uma pessoa muito reflexiva. E aí quando eu decido alguma coisa, ok, escolhi, eu vou fazer. Não importa qual é a consequência. Se a consequência vai ser uma consequência boa, se a consequência vai ser ruim, é a minha decisão. Então eu acredito que eu sempre peguei a minha vida, sabe? E falei, ok, vamos, eu vou fazer. É bem diferente de ser inconsequente, né? Você escolhe conscientemente, daí o resultado... Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Por isso que eu primeiro falo da reflexão. Então não é a impulsividade do eu vou fazer. Eu não gosto muito quando eu escuto das pessoas quando eles dizem não importa, eu vou fazer. É agora. Não, respira. Reflita. Porque muitas das nossas decisões a gente carrega a vida inteira. Né? Então, eu penso em que mesmo pequenas coisas, elas têm a sua relevância, né? O Lao Tzu, que foi um filósofo taoísta, ele sempre dizia antes de você fazer o grande, faça o pequeno. Então ele tem esse efeito borboleta, né? Ele vai crescendo, e aí quando você vai ver, ficou grande. Então é a brincadeira que muitos falam do superpoder da constância. Superpoder do continuar fazendo aquilo que você acredita. E eu penso muito na vida como esses elementos de desafio. Isso é muito interessante, porque eu realmente reflito muito sobre isso, de você traça uma escolha, você tem uma decisão na sua vida. E aí não importa se essa decisão foi por um insight, por um chamado, né, que a gente brinca aqui, por qualquer que seja o estímulo que te leva a uma decisão. Aí você decide. E aí, a partir do momento, você tem que fazer um arcabouço de estratégias de como que você vai alcançar aquela decisão que você teve. Eu acredito que sua decisão ela vem de um desejo pequeno, ela vai se perder. Se ela vem de um desejo genuíno, ela vai prosperar. Porque a vida vai te desafiar. Ela vai virar e falar assim, deixa eu ver se esse rapaz quer mesmo isso. Sim. E aí começa a colocar elementos em que te desvia, em que talvez esses elementos a gente pode chamar de distrações. Sim, que a gente está cheio hoje em dia, né? O que a gente mais tem são distrações. Né? De tudo. Desde do shopping, em que tem aí um monte de roupa nova, de a moda que muda, né? Desde um desejo... Cheiros. Cheiro. Quanta informação a gente tem. Sonora. Olfativa. É muita. Né? E eu acho que isso são, assim, até a própria questão das pessoas ao nosso redor, em que
Isso é uma coisa muito importante. O outro, quando ele questiona a gente, muitas vezes ele não está fazendo por mal, ele está fazendo porque é o questionamento dele para Ele ele. próprio. Imagina que você fala assim, Matheus, vou começar um podcast. Uhum. E aí eu viro e falo, Patrícia, você tem certeza? Nossa, você não tem medo de fazer isso? E se der errado? Eu não estou pensando sobre se der errado para você, eu estou pensando em, e se eu fizesse isso? Não ia dar conta. Sim, sim. Então a gente tem que ter um discernimento muito grande sobre como que é o questionamento do outro pra gente. E aí eu volto à ideia da responsabilidade. O que o outro me dá de informação, cabe a mim filtrar se eu vou trazer isso para dentro ou se eu vou falar, não, isso não me pertence. Então é o momento onde eu não coloco a qualidade das minhas decisões sobre a opinião do outro. Mas é quando eu escuto a opinião do outro, filtro, trago para mim aquilo que me cabe, bloqueio aquilo que não me cabe e decido. E me responsabilizo por essa decisão. Então, quem decidiu foi eu, porque a vida é minha. Uhum. Ao contrário de, eu fiz isso porque fulano falou para eu fazer. Não, você fez porque você quis. Fulano pode ter falado, mas a decisão foi sua. Né? E para você agir dessa forma, precisa ter uma atenção plena, né? Assim, porque é muito fácil a gente ser distraído, né? É. E aí é nesse sentido que eu falo do desejo pequeno e do desejo grande, ou do desejo genuíno, né? O texto chinês antigo, ele coloca muito da genuinidade dos fatos, das ações, da sinceridade que a gente tem sobre aquilo que a gente está fazendo. Uhum. Então eu quero dizer que se você faz algo para mostrar para alguém, normalmente isso vem de um desejo pequeno. Isso vai se desfazer ou vai te colocar em alguma zona de dificuldade, porque isso não está falando sobre você. Uhum. Mas quando você tem um movimento que é próprio, isso é sobre você. Então, as chances disso dar certo é enorme. E aí uma observação. Não estou dizendo que vai ser fácil. Estou falando das chances de dar certo. Porque, de novo, a vida vem, desafia e... Eu me lembro de um grande desafio que eu tive na vida, foi que, inicialmente, eu me formei em fisioterapia. Voltando ainda mais um pouco, né? O meu pai, ele é médico, e minha mãe, minha falecida mãe, era professora. E aí, eu não tinha desejo de fazer medicina, mas eu gostava do cuidar. Aí eu pensei inicialmente em fazer veterinária. E aí a minha mãe vem e fala assim, meu filho, a fisioterapia é uma profissão nova que está crescendo, por que você não tenta? E aí, como, de novo, eu sempre fui uma pessoa observativa e eu sempre escutei muito, falei, tá bom, eu vou experimentar. Uhum. Então a ideia partiu da minha mãe, uma pessoa em que sempre foi muito importante na minha vida, em que as direções dela sempre foram muito importantes, mas aí parte do meu movimento de verdade, eu posso experimentar. E enquanto eu fazia o pré-vestibular para veterinária, eu consegui passar no vestibular da fisioterapia. E aí eu comecei o primeiro semestre da fisioterapia, eu falei, isso aqui me supra, eu gostei disso. Então eu parei de fazer o pré-vestibular e fiquei na fisioterapia. E em momento algum eu me senti pressionado ou coagido porque o meu pai é médico e eu estava fazendo fisioterapia. No meio do caminho da fisioterapia, eu fiquei sabendo que existia uma prática em que se aplicavam os conceitos do Yin Yang, dos 5 movimentos, que são conceitos médicos chineses, em que aquela prática se chamava acupuntura. E aí, Patrícia, aquilo foi assim, uma abertura na minha cabeça, porque eu desde pequeno praticava Kung Fu. No Kung Fu eu aprendia sobre essas filosofias, em que eu entendi que elas também são aplicadas na medicina. E aí eu falei, eu preciso fazer isso. Eu não tinha ideia do que era acupuntura, mas eu tinha que fazer isso. E aí eu fui estudar acupuntura em pós-graduação. Quando eu terminei a acupuntura, eu tive a felicidade de vir para o Rio, então eu nasço em Campos, estudo o colégio elemental em Campos e a faculdade e faço a pós-graduação no Rio.
E aí eu penso, campus é pequeno demais. Eu preciso estar num local onde eu consiga continuar crescendo. Vou para o Rio. Então na minha cabeça não era eu quero tentar ir para o Rio. A minha cabeça era eu vou para o Rio. Só que eu não posso botar as coisas, sabe, a roupa na minha mala e ir. Não, como que eu vou para o Rio? Aí eu comecei a procurar trabalho no Rio e eu tive a felicidade de encontrar a Vanessa e a Zânia através de uma outra amiga, Juliana, que também trabalhava com elas. E eu comecei a trabalhar lá como fisioterapeuta. E enquanto isso, eu estava terminando a acupuntura. Era uma clínica de... Era uma clínica de fisioterapia, no Leblon. Quando eu terminei a acupuntura, eu conversei com meus pais dizendo que eu queria ir para a China para poder estudar, para me aprofundar. E aí, felizmente, os meus pais tiveram não só condições, como eles aceitaram a minha oferta, né? Que eles podiam falar, não, filho, você tá doido. E aí, minha primeira viagem internacional foi para a China. E quando eu cheguei na China, foi uma coisa muito bonita de que eu olhei aquilo e falei, uau, isso aqui é realmente... Tudo aquilo que eu estava estudando tá aqui. Eu tô sentindo no cheiro. Olha. E aí, cada vez mais ficava robusto esse sentimento de é isso que eu preciso fazer. Essa confirmação, Essa né? confirmação. E aí toda essa formação elaborativa de é isso que eu preciso fazer fez com que, quando eu voltei ao Brasil, eu falei para as minhas chefes de que eu não ia mais continuar com a fisioterapia, que eu ia ficar exclusivo para acupuntura, que eu queria mergulhar na medicina chinesa, fitoterapia, Qigong, que são práticas da medicina chinesa. E nesse momento foi uma grande decisão para mim, onde eu escutava de amigos próximos, de familiares, nossa, é isso mesmo que você quer fazer? Você vai sair de um emprego certo, você vai sair de uma profissão que está crescendo e você vai entrar numa prática em que nem é cientificamente comprovada. Né? E aí eu olhava para as pessoas e falava, vou. Então, o sentimento de dúvida delas não me penetrava porque, Patrícia, eu tive tanta confirmação, uma atrás da outra, construindo o que eu precisava fazer, em que não tinha espaço para dúvida. Que maravilha. E eu penso assim, isso não é uma vantagem minha. Especialmente quando eu estou atendendo no consultório e as pessoas falam assim, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu que estou de fora vendo a ilha, né? A metáfora da ilha, né? Eu que estou de fora vendo o paciente, na minha cabeça mas ele ou ela acabou de me dar a resposta do que ele precisa fazer. Então, muitas vezes a gente sabe, mas a gente não tem a coragem de dar o salto e fazer aquilo que a gente sabe que precisamos fazer. E aí, quando a gente tem, assim, milésimo de segundo de hesitação, bum, vem a dúvida. E aí a dúvida começa a tomar conta. Toma conta. E aí aquilo em que internamente era uma confiança, ele vira uma incerteza. E aí essa incerteza faz com que a gente siga caminhos talvez mais difíceis ou esquisitos. Então, eu penso em que não é a falta do não saber, é como que você lida com aquilo que você sabe. E aí é claro que a gente pode entrar em relação de pessoas que têm mais conexão consigo próprias e pessoas mais desconectadas consigo próprias. Que é exatamente o exemplo que você deu. Muito perfume, muito cheiro, você não consegue sentir o cheiro que está ao seu redor. Sim. Uma comida extremamente baseada no sal e no açúcar. Assim, cadê os outros paladares? Cadê a multiplicidade da experiência humana que vamos experimentar algo amargo, algo picante, sim, algo doce, algo salgado. Sim. Vamos sentir cheiros, sim. Vamos ter toques. A gente não tem mais toque. Nossa, é muito estranho isso. Essa mesa de madeira linda aqui, que tem um monte de textura, a gente não tem mais. A gente só toca a tela lisa do celular. Esquisito, né? Isso que você está falando é um exemplo super bobo, mas acho que tem a ver. Quando
Desde os 18 eu tomo café sem açúcar. E eu adorava o café com açúcar, sabe? Assim, era uma coisa, um docinho do dia. E depois que eu comecei a tomar sem açúcar, assim, eu sinto o sabor do café mesmo, do grão, de tudo, né? Se tá mais aguado, se não tá. Tudo, assim. O chá. O chá é maravilhoso, porque o açúcar predomina, né? Você me lembrou de uma experiência com uma amiga que foi muito engraçado, que ela foi na minha casa e eu adoro beber chá. Eu falei, você quer que eu prepare um chá pra gente? Ela, não, Matheus, chá tem gosto de mato, não gosto disso não. Aí eu parei e pensei, eu falei, possivelmente você está bebendo mato, vamos beber um chá. Aí eu preparei um chá pra ela e ela, esse chá é bom. Eu falei, é isso, não é mato, é chá. Muito bom, muito bom. E aí isso também fala das pré-concepções que a gente tem e da vivência no imaginário. Toda essa formação na medicina chinesa, Patrícia, foi muito boa para mim. Desde a minha juventude eu comecei a praticar Kung Fu aos 14 anos e pratico até hoje. Hoje eu tenho 39, né? Então é um percurso muito bonito e eu sempre pratiquei Kung Fu como caminho de vida e não como quero alcançar a faixa preta, quero participar de tal campeonato. Não. Então, esse pensamento, que é o pensamento chinês, ele sempre foi muito pragmático. Ele sempre foi muito óbvio. E eu não sei se foi o meu pensamento óbvio que me leva a seguir esse caminho ou se isso me auxilia a elaborar mais. Então eu sempre gostei muito do óbvio, do lidar com o que concreto. É concreto, que é aqui e agora. Então o que é o concreto no pensamento chinês? O nosso corpo é o concreto. A nossa mente, ela vagueia. Ela abstrai, ela é ilusória. Mas o corpo é sempre o concreto, por isso as práticas chinesas são corporais. Acupuntura, você coloca uma agulha no corpo. Fitoterapia, você tem que beber uma planta. O Qigong é uma prática de exercício. O Tuiná é uma massagem. A dietética é aquilo que você estimula o corpo através da alimentação. Então, são práticas corporais, não são práticas mentais. E então, quando eu paro e penso assim, nossa, eu preciso dar uma informação importante para a Patrícia. Vamos usar isso como exemplo. Em vez de eu ficar elaborando não, mas ela não vai gostar de ouvir isso, então não vou falar amanhã. Não, eu acho que na verdade eu não vou falar não, porque isso vai poder gerar algum atrito no nosso relacionamento. Não, que tudo isso são fantasias que a gente cria. Eu aprendi ao longo de todo esse processo por que eu não deixo a Patrícia decidir como ela se sente? Aí o primeiro questionamento é, qual é a minha intenção de falar alguma coisa com ela? É machucar? Não. É esclarecer alguma coisa? Eu quero esclarecer alguma coisa com ela. E aí, se eu tenho esse processo elaborativo, eu sou capaz de te oferecer aquilo em que eu tenho de melhor. Então, por mais em que eu venha trazer um assunto delicado para você, eu trago com o que eu tenho de melhor. Eu não trago para te agredir. E eu permito em que você responda ou reaja da maneira em que você acredita que você tem que reagir. Então, a gente tira a opção e a permissão do outro de realmente expressar aquilo em que o outro considera como verdade. E nesse sentido, eu já vi muita gente sofrendo como... Uma vez um paciente ia se mudar para a Espanha. Eu atendia a família dele. E ele tinha muito medo de falar para a mãe dele. E aí eu estou falando de um adulto em que, na época, eu acho que ele tinha os seus 50, 60 anos. E a mãe dele que tinha por volta de 70 e pouco, quase 80. Então estou falando de pessoas maduras, crescidas. E eu falava, por que você não cria um ambiente bacana, um almoço, um café, leva sua mãe para jantar e conta para ela. Conta para ela. Mãe, eu estou me mudando para a Espanha por conta disso. Eu acredito que minha filha vai ficar melhor assim, assado. E veja qual é a reação dela. Patrícia, curiosamente, ele, mesmo sabendo um ano antes que ele ia se mudar para a Espanha, ele sofreu durante um ano, postergou durante um ano e foi falar para a mãe
assim, semanas antes de viajar. Por uma mudança. Ele não ia viajar a trabalho, ele ia se mudar. Sim. Caramba, uma semana antes. Aí sim, né? Aí se torna complicado. Uhum. Né? E quando ele falou para a mãe, curiosamente, a mãe dele falou: meu filho é o melhor para você? Vai. Eu, como mãe, quero que você fique. Mas vai. Então ele ficou sofrendo 1 ano, falou semanas antes em que realmente isso é mais complexo. Sim. E quando ele falou, todo aquele sofrimento de 1 ano, Patrícia, Imagina. não foi ilusão dele. Ele sofreu com ele. Ele não sofreu com a Interpretação dele, interpretação dele. né? Você tá me lembrando que a minha filha também, ela foi morar sozinha esse ano. E ela já estava decidida antes, só que eu não sabia, né? Uhum. Quando ela veio me contar, ela tinha certeza que eu ia chorar muito, que eu ia ficar mal. E aí quando ela me contou, mãe, eu vou morar sozinha, eu falei assim, que bom, filha. Aí ela, eu pensei que você fosse ficar triste e tudo. Eu falei, não, eu quero a tua felicidade, se é isso que você quer, vá. Né? Exatamente o que aconteceu com ele. E isso é natural das mães, sabe? Eu lembro quando eu contei para minha mãe, consegui um emprego no Rio, tô me mudando pro Rio. E é, de novo, a minha mãe, como uma mulher muito forte, e eu acho que honesta com ela, né? Ela fala assim, eu como sua mãe, eu fico feliz que você vai. Mas eu como sua mãe, eu fico triste que você vai. Né? Mas vai. E era muito interessante porque minha mãe, ela sempre me cobrava quando eu não ligava muito. Ela falava assim, ei, meu filho, você lembra que você tem mãe, né? Então pode me ligar com mais frequência? E isso é tão interessante que a partir do momento em que ela não está mais presente entre nós, né, eu vejo que o meu pai tem o mesmo sentimento dela. Só que diferente dela, meu pai não fala. Aí eu acho que isso é talvez a nossa dificuldade como homens, especialmente o homem da geração dele, de não expressar os sentimentos. Sim. E então o meu pai, se eu não ligo, ele não me liga. Mas se eu demoro para ligar, ele acha ruim. Ele reclama? Ele reclama. Mas ele não faz igual a minha mãe de pegar o telefone e falar, ei, você esqueceu que você nasceu de mim? Você vem de algum lugar? Mas aí você estava falando desse que contou para a mãe uma semana antes por conta da imaginação dele, de como ela ia responder, ela ia reagir àquilo. Sim. E aí, é isso. Às vezes a gente rouba do outro a qualidade do outro se expressar. Sim. E aí eu volto novamente ao início da minha fala, que é sobre responsabilização. Eu optei de fazer tal coisa. Isso chicoteia ou influencia pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Então eu vou comunicar essas pessoas, eu vou conversar, eu vou querer saber a opinião. Mas permita que o outro faça isso. Não crie na sua cabeça. E esse criar na cabeça é exaustivo. Porque as pessoas têm muito medo da reação do outro, né? Medo de ser rejeitado, e aí eu entrar em conflito. E aí eu penso, será que esse pensamento, será que essa decisão está bem estruturada? Sim. Né? Sim. Está sendo olhada da maneira como ela deveria ser olhada, né? Uhum. Exatamente. Porque pode ser totalmente genuíno, mas se a pessoa não se aprofunda, não reflete mesmo sobre ela, fica muito frágil, né? Uhum. Fica. E você acha que o Kung Fu te deu isso? Quer dizer... todo esse trajeto, visão. né? Porque eu entro no Kung Fu aos 14, aos 18 eu começo a praticar o Tai Chi. E aí eu começo a estudar acupuntura. A acupuntura me faz efetivamente eu mergulhar na filosofia, porque a filosofia chinesa e a medicina chinesa, elas são inseparáveis. Tanto é que os 3 pilares de pensamento médico chinês é o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Uhum. Então eu comecei a mergulhar mais nessas 3
que a gente pode considerar 3 pensamentos ou 3 religiões, mas o olhar é sempre em termos filosóficos, então são pensamentos. E aí ali, Patrícia, eu mergulhei num mundo à parte, num mundo onde não tem culpado, Maravilha. num mundo onde, mesmo que o taoísmo ele fala, as coisas são circunstanciais. Houve um estímulo aqui e houve essa resposta por conta desse estímulo. E a resposta é o que é. Então esse foi um outro grande aprendizado na minha vida, de ao invés de eu parar e lamentar, eu olho e falo, isso é o que é. Então vamos Sim. organizar isso. Não que eu deixe as minhas emoções de lado, de maneira nenhuma. Se tiver que chorar, que chore, se tiver que rir, que sorria, mas qual é o próximo passo? Então não é se apegar ao sentimento, mas é experimentar, vivenciar o sentimento e continuar, porque a vida continua. É isso, a questão é quando você cristaliza numa emoção, né? Isso, a cristalização, isso é uma boa palavra. Que aí a emoção vem como uma mensagem, né? Ela tá te mostrando alguma coisa. A tristeza que você perdeu alguma coisa, o medo é o medo de perder alguma coisa, né? Assim, perder a vida, perder uma pessoa. Então, assim, se a gente fica nesse medo, nessa tristeza direto... E até porque, assim, por mais que eu esteja falando de uma maneira tranquila, é importante que eu estou contando uma história. Uhum. Mas isso não quer dizer que nesses momentos de grandes decisões da minha vida, eu não tenha tido medo. Uhum. Eu não tenha tido, sabe, qualquer sentimento de, e até aí? A dúvida mesmo, né? Dúvida. Por isso a reflexão ela é importante. E aí a história é, ok, eu tô... Hoje, atualmente na minha vida, né, você sabe muito bem disso, eu estou fazendo um grande movimento de me mudar de país. Então, estou saindo do Brasil para ir para Taiwan, longe pra caramba. Né? Para uma cultura em que, apesar de eu ter muito contato, ainda assim é uma cultura muito diferente da minha. É uma língua muito diferente. E é uma língua também muito direta, pragmática, né? É muito interessante estudar o chinês. É um desafio, assim, enorme. E aí é muito comum dos meus amigos ao meu redor falar assim, nossa, Matheus, que interessante, né? Porque eu tive foi um outro sentimento, foi uma outra eureka na minha vida. Quando eu visitei Taiwan, eu falei, uau, é aqui, eu preciso vir para cá agora. Esse estágio da minha vida, ele precisa ser vivenciado aqui agora. Então isso é o Matheus que tem uma crença no divino. Então isso é uma coisa muito particular minha, talvez eu diria. Outras pessoas também têm, mas isso não precisa ser um caminho de todo mundo, né? Então Você entende isso como a sua espiritualidade? Eu entendo isso como minha espiritualidade. De quando eu tenho um sentimento forte, eu sigo, Patrícia. E o corpo também responde, Não, o corpo, né? ele tá ali, ele tá pedindo isso. Tanto é que eu tive a felicidade de visitar muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil. Muitos lugares. E muitos lugares lindíssimos. Eu tenho uma muito boa afinidade com a Alemanha. Muito boa afinidade com a Alemanha e com os alemães. Mas quando eu pouso em Taipei, eu brinquei com a minha amiga que estava junto comigo, né? Eu pousei e falei, poderia morar aqui. Fiquei 15 dias rodando o país. 15 dias, todos os dias eu falava, eu realmente poderia me mudar para cá. E contrário dos outros lugares, a gente tinha passado pela Suíça, que é lindo, passado pela França, que foi Paris, que foi onde eu estudei, passado por... Então, lugares em que são muito bacanas, mas eu não moraria, não. Todo mundo fala, morar na Suíça deve ser incrível. Eu falei, talvez sim, eu não gostaria de morar. Dependendo da pessoa, pode adorar, né? Exatamente. Então, foi um grande chamado. Então, eu comecei a fazer, aí sim, primeiro vem um sentimento. Aí agora eu faço toda a estruturação do que eu posso fazer para poder ir e ficar bem. A gente não precisa sofrer, né? E aí eu vejo meus amigos falando assim, nossa, Matheus, você tomou a decisão e tá indo mesmo, hein? Que bacana, queria ser assim.
Eu falei, cara, eu tô me borrando de medo, mas eu vou. Vai com medo, mas vai. Não é fácil. Assim, eu olho para minha vida aqui, eu olho porque eu tenho um trabalho que eu amo, eu moro na cidade em que eu me identifico muito, eu tenho pessoas muito queridas ao meu redor, tenho minha família, Suas atividades. minhas atividades, tá tudo bonitinho, Patrícia, tá tudo bem encaixadinho. Só que a vida, ela não fala só de encaixe, ela fala de propósito. Sim, eu sinto que a vida, ela sempre me questiona de, e aí? E agora? O que você vai fazer? É muito nesse sentido que eu tô aqui hoje conversando com você. É muito nesse sentido em que quando a Laura Uplinger e a Carla Machado me convidaram para participar do Prenatal Alliance, eu aceitei. É muito nesse sentido em que quando eu sou convidado para falar daquilo em que veio muito carinhosamente para mim, que é esse pensamento oriental, eu aceito, eu falo, opa, a vida, ela tá me dando. Sim. Se eu guardo comigo, as coisas que ficam estagnadas morrem. Então ela precisa ter continuidade de alguma forma. E aí eu tenho muito claro na minha cabeça, o conhecimento ele não é meu, ele passa por mim. Porque daqui a pouco eu morro e ele vai continuar aí, passando por outras pessoas. E tomara que continue passando por muitas pessoas. Então, eu sempre penso na vida de, ok, o que eu preciso fazer agora? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Porque se a gente tem um sentido, como a palavra diz, né, eu tenho para onde ir. Se eu não tenho sentido, ficar aqui, ir para lá, qualquer coisa tá bom, né? Sim. E se você está insatisfeito, vai continuar insatisfeito. Vai continuar insatisfeito. E aí você vai ficar insatisfeito no Rio, em Paris, Suíça, África, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E essa questão que você falou da energia estagnada, é incrível como isso, uma vez eu tive uma capsulite no ombro, e uma prima minha praticava Qigong. E ela falou assim, o que está acontecendo na tua vida? Porque um ponto onde não passa energia, né, bloqueia, é porque tem alguma coisa que não está fluindo. Dali em diante, meu pensamento mudou completamente. Então eu fico muito atenta no corpo, por mais que eu fique muito na cabeça, você sabe disso. Mas é impressionante, é um sinalizador, né? O tempo constante. todo, constante. E que fantástico isso. Você não pode parar um rio, né? Não. Se você para, acontecem muitas, né, consequências ruins. Mas é a mesma coisa, como é que você vai parar a energia? Então hoje, quando eu vejo pessoas andando mais tortas, que você vê que é alguma coisa que aconteceu durante a vida e que ela foi tentando compensar no físico e acaba ficando torta. Então, assim, é com tudo isso, né? Tem um filósofo coreano que é radicado na Alemanha, em que eu sou fã dele, que é o Byung-Chul Han. Eu brinco que ele é o meu mais novo melhor amigo, que quando eu leio ele na verdade é especialista em Heidegger, que é um filósofo alemão, e ele brinca com o pensamento heideggeriano, com o pensamento especialmente taoísta, mas também entra em alguns pensamentos budistas, que são pensamentos muito complexos. São complexos pela sua simplicidade, Patrícia. Isso parece muito doido, né? Sim. Mas eles são tão simples, diretos, em que eles se tornam extremamente complexos de serem entendidos. E o Byung, ele traduz isso muito bem. E aí o Byung, num livro que eu estou lendo dele recente, chamado Vita Contemplativa, ele fala sobre a libertação. Ele fala muito do não fazer nada, no sentido de contemplação. Aquele que contempla, ele não faz nada. Ele contempla, ele está ali. Ele só observa os eventos sem nada interferir. E aí ele começa a falar sobre o que é o estado da libertação. E de uma maneira muito precisa, na minha perspectiva, se libertar é deixar ser. Se deixar ser e deixar o outro ser.
Totalmente. Então, você quer manter a liberdade do outro e a sua própria, deixa que o elemento natural ganhe corpo. Deixa que o outro se expresse da forma em que ele acredita que deve se expressar. E aí ele faz esse paralelo brilhantemente com a natureza. Ele fala, hoje muito se fala sobre sustentabilidade. Sim, precisamos falar de sustentabilidade, precisamos ter ações pontuais, mas a melhor ação para a natureza é nada fazer. E aí você já parou para pensar assim, você tem ali o seu quintal, ou lá, você tem ali qualquer coisa de relacionado à natureza, tem um pedaço de terra. Se você nada fizer, a vida vai voltar. Uhum. A gente viu isso na pandemia, né? Uhum. Como que a natureza fez... O que nós fizemos? Nós nos retiramos na pandemia, né? E ela tomou conta. Nada fizemos. E a vida borbulhou, né? O mar ficou limpo, os peixes começaram a aparecer mais, golfinhos, baleias, incrível. E aí, qual foi a ação de limpeza feita? Não precisa. Uhum. A gente só precisa integrar. Sair de um papel de... Porque, veja bem, pensar em que sou eu então que tenho que agir sobre isso, eu continuo sendo dono de alguma coisa. Diferente de deixa a coisa se expressar, legal. De novo, existem sim elementos pontuais a serem feitos. É igual o vídeo que você estava comentando, né, que eu postei no meu Instagram recente, de ok, a gente vai falar sobre eu vou cuidar da minha enxaqueca ou eu vou cuidar de mim? Eu vou cuidar da minha gastrite ou eu vou cuidar de mim? Mas se a gente fosse um robô, eu entenderia esse pensamento. Troca a peça aqui e pronto. Isso. Tira essa parte do estômago ali, põe uma outra e tá tudo certo. Mas não somos um sistema. Elizabeth Shue, que é uma sinóloga muito importante da atualidade, ela compara muito inteligentemente o sistema corporal a um ecossistema. Então ela fala de um ecossistema corporal. Se é um ecossistema, significa que uma coisa depende diretamente da outra. Então não dá para tratar o estômago. Tem que tratar a Patrícia e o Matheus. Sim. E aí sim, dependendo do caso, a gente tem ações pontuais. Mas mesmo aquela ação que se considera pontual, como vamos dar um remédio para o estômago. Isso vai para o sistema, de novo. É igual eu vou jogar o lixo fora. Fora onde? Né? A gente vive num mundo. Qual é a relação desse fora? Aonde que é esse fora? Fora da sua casa? Mas aí você vai pra rua, não vai? E aí, quando a gente pensa em genuinidade, voltando ao pensamento individual, porque o Confúcio ele diz assim, a melhor forma de agir sobre a política é você ser político dentro da sua casa. Ou seja, sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, esposa, filha. Então, a política, no sentido confuciano, não é você levantar uma bandeira. Falar, votem no partido tal. É você ter uma boa estrutura familiar dentro de casa. E aí Confúcio diz, se a família está harmônica, a sociedade está harmônica e o mundo está harmônico. Então não tem que começar com mundo, sociedade, família. É família, porque é o pequeno do Lao Tse. Começa com o pequeno para alcançar o grande. Assim, uma coisa que eu noto muito no consultório, por exemplo, é o que o paciente tem do escondido. Do escondido. E normalmente a gente faz o escondido quando ninguém está vendo. Sim. Então, por exemplo, eu vejo gente falando assim, Matheus, eu posso usar o seu banheiro? Pode. E aí o banheiro ele está sempre muito limpo. Verdade. Aí a pessoa sai e mantém o banheiro limpo. Muito bacana. Mas tem gente que sai e eu juro que passou a Katrina. Passou um furacão dentro do banheiro. E normalmente são pessoas que se dizem muito corretas. Mas quando não tem ninguém vendo, elas fazem tudo aquilo em que elas têm vontade de fazer. Então,
Aonde que mora essa genuinidade? Aonde que mora esse fazer de uma maneira adequada? E aí, nesse sentido que Confúcio fala assim, não olha para o outro, não, olha para você. Como que está acontecendo dentro da sua casa? Assim, como que você vai demandar de uma sociedade justa se você não está agindo de uma maneira correta, coerente na sua própria casa? Com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja. Então, como que a gente pode demandar de algo que a gente não é capaz de fazer? Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí, tudo isso, parecendo ou não, tem conexão com vencer desafios. Porque o desafio, ele vai demandar de uma estrutura. Sim. E mesmo que, Patrícia, não exista uma estrutura primária, como você é psicóloga e sabe muito bem disso, né, como uma estrutura base de pai e mãe na formação psíquica do indivíduo, a partir do momento que a gente cresce, a gente tem mais discernimento. Sim. A gente tem mais poder de escolha. A gente realmente ganha o poderio da nossa vida. A gente começa a ver outras realidades, né? Que mostram como está a nossa, né? Dentro de casa. Se a gente quer mudar ou não. E se a gente quer mudar ou não. Então a gente pode ficar o tempo inteiro lamuriando de mas eu não tive isso da minha mãe. E falar, eu vou me transformar para oferecer isso para o meu filho. Ou para oferecer isso para o meu vizinho. E aí, de repente, eu quero que todo mundo me trate bem e me suporte, e eu não dou suporte a ninguém e trato todo mundo mal. Isso é sempre uma percepção muito dura. Ninguém quer ver isso, mas quando a gente vê e enfrenta esse sofrimento do uau, então quer dizer que a dificuldade da minha vida, ela está sendo criada por mim, independente de que. Isso significa a maior qualidade de poder, Patrícia, que é, então, se ela é criada por mim, significa que eu posso transformar. Eu não dependo do outro para transformar. Eu posso transformar isso. E aí isso é muito lindo, né? E esse é o lado legal do controle, né? De tomar as rédeas na mão e não querer controlar o que não tem nada a ver com você, né? A frase muito bem sabida do Gandhi, de seja a transformação que você quer no mundo, eu costumo dizer que essa é a única maneira de, bem entre aspas, de você obrigar o outro a fazer aquilo que você quer, que é através da sua ação. Você ouvir e fala assim, Patrícia, você tem que lavar esse copo. E aí eu penso, a Patrícia não lavou o copo, eu vou lavar. E aí na próxima vez eu vou falar com ela de novo. E aí ela não lavou de novo. E aí eu lavei. E aí o primeiro questionamento é, por que ela lavaria se eu estou lavando? Então o segundo, talvez o próximo passo é, Patrícia, lava o seu copo? Aí você fala, vou lavar. E aí você deixa e eu também deixo. Pronto, já mudou a atmosfera. Alguma coisa vai ter que ser feita em relação àquilo. Alguma coisa, exatamente. Então é obrigatório. Isso pode ser desde o copo ficar ali indefinidamente, ou de quem sabe você realmente olhar e falar, tá na hora de eu lavar esse copo. Então a mudança comportamental gera uma mudança comportamental obrigatória no outro. Sim. A fala, ela não serve de nada. Tanto é que criança, animal de estimação, ele está lendo o seu comportamento. Ele não está lendo o que você fala. Né? É um imprinting, o tempo inteiro. E tá cheio de videozinhos assim, de como o pai se mexe, faz alguma coisa e a criança repete igualzinho. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Eu tenho um cachorro, às vezes eu estou assistindo televisão, e aí ele tá um pouco afastado de mim, eu resolvo olhar para ele, ele tá olhando fixamente para mim. Eu falo assim, ei, seu stalker, para de olhar para mim. Não, possivelmente ele sabe muito mais das minhas pequenas reações do que eu mesmo. Eu brinco que ele lê meus pensamentos. Na verdade, o que ele tá lendo são meus mini comportamentos em que eu faço possivelmente no automático, de quando eu chego em casa e eu vou passear com ele, ele sabe. Mas se eu chego em casa e não vou passear com ele, que eu estou me preparando para ir pro badminton, por exemplo, que é um esporte que eu gosto, ele não fica animado, esperando para sair. Porque ele sabe que eu não vou sair com ele.
Mas eu não falei absolutamente nada com ele. É incrível. A linguagem não verbal. É. Incrível. E não só os animais, as crianças, a gente também. Só que a gente tem um treinamento menor, eu diria. Quando a gente é criança, a gente é uma esponja. Quando a gente é adulto, a gente vê também. Quanto mais conectado a gente está com a gente, mais a gente percebe as nuances do outro. E aí a gente percebe um monte de nuances. Um monte de nuances, meu Deus. Nada passa desapercebido. Eu lembro num grupo de estudo em que eu fazia o grupo de estudos e eu comecei a achar que estava muito unidirecional. Eu criava o tema, falava, todo mundo escutava e ia embora para casa. Falei, chega disso, é um grupo de estudos, vamos discutir. Sim. E aí eu comecei a dar a sugestão de que cada um apresentaria um tema de sua própria escolha. E era semanalmente, era uma vez por semana. E num dado momento, eu viro para uma aluna minha e falo assim, fulana, a próxima semana é com você, tudo bem? E aí ela faz um não, assim, gigante com a cabeça. E ela fala, tudo, Matheus. Aí eu olhei aquilo, achei super estranho. Ela sacudia a cabeça no não e falar tudo bem. Aí eu falei, você tem certeza? Pode ser você mesmo? Ela sacode a cabeça de novo negativamente. Fala, pode, com certeza. E eu falei, isso não tá legal. Pensei, né? Isso não tá legal. Ok, o que você acha de eu apresentar na próxima semana e você apresentar daqui a 2 semanas? Eu senti o corpo dela aliviando, Patrícia. Aí ela fez um sim com a cabeça e falou, muito melhor, né? Eu falei, então vamos fazer isso. É muito bom. Aquela cena eu não esqueço, foi muito engraçado. Você estava falando do xixi, nossa, dá para fazer várias teorias, né? Outro dia eu vi uma mãe, faz aqui. Quando eu vi era um menininho, pequenininho, devia ter 2 aninhos. Faz na moitinha, xixi. Aí eu cá comigo, né? Não fazem isso com menina. Verdade. Não fazem. E aí depois, quem que você vê mijando na rua? Homem. Verdade. E mulher. Por que a menina segura e o menino não pode segurar até o próximo banheiro, né? Então, assim, no banheiro sujo, que eu tenho horror a banheiro sujo. Então, se tiver sujo, eu limpo. Uhum. Eu não sou daquela que carrega a coisa, não. Mas eu pego o papel, eu passo o fol. E aí, mas sempre tem a primeira pessoa que suja. Sim. Sempre tava limpo e alguém sujou. Por quê? Não confia no jeito que foi limpo? Eu não sei, entendeu? Não, mas sabe uma coisa curiosa que eu comecei tô te falando o tempo inteiro do olhar que eu tenho da filosofia asiática, né? E aí eu comecei a perceber a dinâmica de sociedade asiática, primeiro através de um paciente, um senhorzinho muito bacana que eu atendia, um japonês, e ele falava do sentido de responsabilidade comunitária em que os japoneses têm. Todo mundo fala, no Japão tudo acontece de uma forma isso, assim, assado, e aí o relato que ele me deu é, Matheus, se a comunidade precisa de alguma coisa e o governo está demorando ou não oferece, a gente se junta e faz. E aí eu viajo recente para Taiwan, como eu comentei, e em cada banheiro público que eu entrava, em cada mesa de restaurante que eu sentava, seja do mercado de rua, seja de um restaurante bacana, tudo estava impecavelmente limpo e cheiroso. E aí ali eu percebo, né? Existe alguém que limpa e existe alguém que mantém. Essa é a diferença. Então, não é a história de eu estou pagando imposto por fim que as pessoas limpem. Eu estou pagando. Não. Eu estou pagando imposto. Tem alguém que está trabalhando e está limpando. E eu vou valorizar, eu vou manter isso. Porque quem está usando sou eu. Porque a pior coisa que tem é você chegar num ambiente que está sujo e fedido. Horrível. Mas existe sempre, aqui eu posso dar o exemplo nosso da praia do Rio. Uma vez eu estava super cedo passeando com o meu cachorro, com o Atos, e aí tinha super cedo um barraqueiro montando a barraca dele, e ele estava limpando ao redor do espaço dele. Aí eu falei, nossa, que bonito ver o senhor limpando. Aí ele falou, isso aqui é meu ambiente de trabalho. Assim, é uma pena em que todo mundo, inclusive meus colegas que trabalham,
sujam, porque eles esperam que a Conlurb venha aqui limpar. Mas eu acho que a Conlurb tem que limpar o que a gente não consegue. E aí era um senhor, obviamente, estava limpando de manhã cedo. Então a gente suja a praia e depois a gente reclama que a praia está suja. Uhum. Como que é isso? Aí, nesse pensamento diretivo em que eu aprendi a ter, eu fico assim, gente, como que é isso? Eu sujo a praia e depois reclamo que a praia tá suja? É. E aí, voltando ao microsistema confuciano, vai ver o quarto dessa pessoa, vai ver o armário dessa pessoa, vai ver o banheiro dessa pessoa. Possivelmente, tá tão suja quanto a praia que ele deixou suja. Uhum. E especialmente porque ninguém tá vendo. Teve uma propaganda que o Fábio Porchat fez alguns anos atrás, eu não sei se era de refrigerante ou cerveja, que era assim, ele chegava em casa, abria uma lata, jogava no chão. Uau! Aí no final, assim, tá cheio de lata e a mensagem era assim que você cuida da tua casa, cuide da sua cidade, porque é a sua casa também, alguma coisa assim, sabe? Era uma mensagem bem bacana, assim. Mas mostrando como é que era a pessoa dentro de casa. A nossa querida Nise da Silveira já falava muito, né? Quer saber como internamente está o seu corpo? Abre o seu armário. Olha pro seu quarto. Né? A casa como um segundo corpo. E isso é muito incrível, Patrícia. A casa como um segundo corpo. E aí eu penso, se esse indivíduo ele não cuida do seu corpo, porque come qualquer coisa, dormir para quê? Trabalho excessivo, toma ansiolítico para poder ficar no dia, antidepressivo para poder depois E o outro conseguir pra dormir. um para dormir, um para acordar o tempo inteiro. Então ele não cuida, esse indivíduo ele não cuida do seu próprio corpo. Em extensão, ele não cuida da sua própria casa, já seguindo esse conceito da Nise. Em extensão, ele não cuida da sociedade. Ele não vai cuidar da sua cidade. Em extensão, ele não vai cuidar das suas relações. Porque tá tudo tão túrbido. Tá turvo. E como que a gente enxerga no ambiente turvo? Não dá. E aí, mais uma vez, né? Se a gente vivencia uma dificuldade e a gente não tem o salto da coragem, o salto do desejo, o salto do é isso que eu preciso fazer, a gente não transforma. E aí eu já vi pessoas com doenças graves como câncer, ter câncer, não modificar nada na sua vida, fazer o tratamento pontual de químio, melhorar e voltar com o mesmo câncer ou com outro câncer. Mas eu também já vi pessoas tendo doenças graves ou até doenças simples em que aquilo foi o ponto de virada. Sim. Aonde chega, eu não quero passar por isso, e aí modifica a sua vida e tem uma vida mais bacana. E aí tem a cura da doença e não tem a recidiva da doença. Porque esse indivíduo ele entendeu que ele pode ver a sua vida e não a estrutura pontual de é o meu estômago que eu preciso tratar. Não. Ele entendeu a mensagem do corpo, né? Do corpo. Do corpo, você falou perfeitamente. Porque o nosso corpo ele é extremamente honesto. Eu adoro. Eu tô cada vez mais apaixonada. Né? Pelo corpo. Honesto. E tem vezes que as pessoas falam assim, eu tô muito bem, eu não sei porque o meu estômago tá doendo. Assim, então é melhor questionar o eu estou muito bem. É uma das poucas frases que eu brinco que eu posso usar a medicina, que eu gosto de usar a medicina ocidental, porque eu sempre uso frases muito chinesas, né? Eu falo, bom, essa eu posso falar em latim, né? Mens sana in corpore sano. Então, a mente saudável, ela só está num corpo saudável e vice-versa. Então, se o seu estômago está com problema, questione se você está realmente muito bem. Sim. Porque, inclusive, relacionado às escolhas, fala, o meu estômago está doendo porque eu estou comendo, sei lá, tomando muito leite. Vamos dar esse exemplo. Se o seu estômago dói porque você toma muito leite, por que você continua tomando leite? Então, cadê a sanidade do, se isso está me fazendo mal, então não preciso mais disso. Eu vou para algo que vai me fazer bem. Mas a gente insiste no algo que faz mal. Isso é completamente paradoxal. Sim.
Aí você falou mente sã, corpo são, né? Uhum. Como que você interpretaria o corpo e a alma? Tava pensando aqui, porque a mente, parece que ela tá mais aqui perto da gente. A alma é um pouco mais difícil de... É a alma, né? É muito abstrato, né, pra gente. A mente também não deixa de ser, mas a gente consegue ter mais comprovações, talvez. Como... o que você estava falando, eu dei uma viajada aqui. Como se o corpo, quando ele sente alguma coisa que não tá legal, de acordo com a alma, ele também vai refletir. O chinês ele pensa num sistema chamado Sanpao, que seria traduzido como os 3 tesouros, ou Sansai, como as 3 qualidades. E essas 3 qualidades, elas entrariam na ideia de que existe um corpo, existe uma emoção, existe um espírito, ou alma. E tudo isso fala de uma unidade. Então, o corpo, ele é o vaso, ele é o receptáculo. E ele recebe algo em que ele é mais sutil, divino, e ele precisa de uma ponte para isso acontecer. Tá? Então, essa ponte, que é essa ponte mental, emocional, ela permite com que essa estrutura ela seja, um termo espiritualista que eu gosto muito, encarnada. Tá? E se a gente observa a etimologia da palavra, né, alma vem de animus, aquilo que anima. Que anima. Então, tudo aquilo que envolve a nossa percepção, a ciência ela vai falar sobre mente. A espiritualidade vai falar sempre sobre a alma ou espírito. Tem coisas que eu acho que mesmo que a gente não alcance uma definição adequada, tudo bem, não importa. A natureza ela é o que ela é. Né? Eu penso que quando você consegue afinar a sua percepção ao seu ato do fazer, isso sim existe um encontro, uma sintonia. Então, estar sintonizado a. Sim. Então, eu acho que é muito mais uma relação de sintonia do que exatamente de definição. Você está me fazendo lembrar uma querida amiga e mestra, ela me guiou em muitos dos trajetos no meu estudo da medicina chinesa, é a Cláudia Ferreira. Ela, na época que eu fui para a China, ela estava fazendo o doutorado dela em Shen. Shen é uma qualidade que pode ser traduzida como mente, emoção, consciência, até Deus é uma tradução para Shen. E eu tive a felicidade de fazer Qigong com um professor taoísta, extremamente capaz, inteligente. E aí a Cláudia falou assim, Matheus, pergunta para ele se existe algum livro em que eu possa também pesquisar sobre Shen. E aí eu levei essa pergunta pro professor Liu, o nome dele. Patrícia, a confusão no rosto desse homem foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na vida. E aí ele falou assim, o que é Shen Sen Qi Sen Jing? Que seria, o que é isso? Essa alma sem essa emoção e sem esse corpo? Assim, como que você vai falar de uma coisa sem falar de outra? Essa pergunta não tem sentido, ele falava. Ele dizia, depois ele falou, você quer estudar sobre isso? Estuda no I Ching. I Ching é um dos livros mais antigos ditos pela humanidade, que é o clássico das mutações. E aqui muitos falam I Ching. I Ching. É o clássico das mutações. Porque o clássico das mutações fala sobre a dinâmica da vida. Mas ver a confusão dele numa mente não ocidental, um estudioso de medicina chinesa, um praticante do taoísmo, quando você pergunta, que aí se a pergunta fosse em português seria, qual livro eu posso ler sobre alma? Ele fez uma cara de interrogação de o que esse menino está falando. O que é alma sem um corpo? E aí é uma coisa interessante. Por mais em que as religiões e a espiritualidade falam dessa sutileza, uma coisa é a sutileza dos céus. A gente vive na Terra, então na Terra é a união. E eu penso em que muita gente sofre porque existe uma dissintonia entre o desejo genuíno, que é celestial, e aquilo em que é
a execução disso que é corporal. Então, no conceito confuciano, a gente tem a nossa natureza íntima, em que ela é conectada sempre com o que é celestial. Então, dizemos que o homem, ele é o receptáculo entre o céu e a terra. Então, de uma maneira muito poética, a gente diz que o ser humano é a representação do céu na terra, porque a gente tem a conexão divina e a gente vive na estrutura mais densa. Tá? Então, a natureza íntima, ela se conecta à natureza celestial. Mas a natureza íntima tem um desafio da natureza adquirida, que é aquilo que a gente carrega da ancestralidade, e o desafio maior, que é a nossa natureza do dia a dia, em que aí vai falar sobre os vícios, vai falar sobre os desejos pequenos. Então, essas duas naturezas, tanto a adquirida quanto a diária, elas são naturezas em que elas são capazes de desvirtuar a gente do que é celestial. Então, ele tira a gente do caminho com distrações do que a gente precisa fazer. Sim. Então, Tianmin, em chinês, por exemplo, significa destino. A imagem, especialmente de Min, é como se um imperador celestial, pegasse uma pedra de jade e quebrasse ela. Isso eu estou descrevendo a etimologia do ideograma, tá? A imagem que o ideograma traz. E quebrasse ela, e em um acordo sobre um teto, ele dá uma missão para o mensageiro, nós. E ele dá metade dessa pedra de jade. E o mensageiro vai cumprir a missão dele. Quando esse mensageiro retorna, o imperador quer saber se ele é o mensageiro real. E aí ele pega a pedra de jade para ver se encaixa. Cumpriu o seu destino. Então, o destino, no conceito chinês, nada mais é que algo em que precisamos executar, em que a gente mesmo concordou em algum momento da nossa existência antes de vir. Então, a gente tem algo a fazer. E como a vida ela é muito curiosa, sempre quando a gente segue esse algo a fazer, a gente tem uma sensação de encaixe. De, é isso que eu preciso fazer mesmo. A sensação que você sentiu em o encaixe. O encaixe. Fala, por que você vai? Eu preciso estar aqui. Aí depois eu começo a justificar, né? Porque aqui eles têm uma ótima medicina chinesa, eu vou me aprofundar naquilo que eu preciso. Aqui eu vou realmente dominar 100% a língua. Aqui eu vou mergulhar na cultura. Isso são o quê? Elementos racionais que justificam um impulso emocional de, é aqui. E aí tem ainda alguns amigos que falam, por que você fala com tanta confiança? Porque eu não tenho mais o que fazer. Assim, é tão gritante dentro de mim que eu diria que eu não tenho nem muita opção. É um chamado mesmo, né? É um grito, né? Grita. Um grito. Que incrível, Matheus. É assim, eu queria que você dissesse assim, o que você acha que pode gerar com toda essa sua fala aqui hoje? O que você acredita que você pode gerar de transformação na vida das pessoas? Patrícia, eu acredito, inclusive, que esse é o fundamento do meu trabalho no consultório, do meu trabalho com artes, do meu trabalho no Prenatal Alliance. De novo, refletindo muito sobre tudo aquilo que eu faço, né? Quando a Laura e a Carla me convidam para o Prenatal Alliance, que fala sobre educação pré-natal, nascimento de vida e etc. Por mais que eu trabalhe com algumas mulheres tentando engravidar no consultório ou grávidas no consultório, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Depois, com múltiplas reuniões, com a finalização do e-book que escrevemos todos juntos, com o congresso, com as palestras e etc, eu comecei a conectar com o que eu faço no consultório, o que eu faço com as minhas artes. Então, de novo, né, o olhar do outro ajudando a gente a perceber aquilo em que a gente tem. E aí eu pensei, uau, então aqui eu estou falando sobre o princípio da vida. Então, o meu maior trabalho é falar sobre a dinâmica da vida, porque é isso em que a medicina chinesa e, por fim, a filosofia fala o tempo inteiro.
A gente não é norteado pela saúde, doença no sentido de essa é a doença, eu tenho que curar. Não, esse é o processo que eu tenho que passar, porque o que eu detenho é a vida. Então, se a partir da minha fala as pessoas comecem a olhar para a vida em que cada um de nós temos, eu vou ficar bem feliz. Para autorresponsabilidade. Para autorresponsabilidade. Ao invés de olhar para pequenas fotografias, olhar para essa vida que está em constante fluidez, como o rio que você falou. Então, quanto mais fluidez essa vida tiver, quanto mais aproveitar a gente conseguir do percurso, né? Quanto mais esse viver visceralmente, sabe? Viver visceralmente não é ter alegria, não. Viver visceralmente é flutuar entre alegrias, tristezas, medos, decepções, frustrações, alegrias de novo. Então, é essa flutuação que a vida quer. A vida não quer ninguém feliz o tempo inteiro. Como diz um ditado espanhol, se todos os dias fizessem sol, viveríamos num deserto. Sim. Então, se não tiver flutuações entre primavera, verão, outono e inverno, chuva, calor, frio e etc., não teria vida. Então, a vida é dinâmica, feita de altos e baixos, movimento, né? de cair e levantar. Então, o que é uma vida adequada? É uma vida de ir e vir. É uma vida de... Hoje, isso eu vejo muita gente sofrendo, tá? Hoje, eu acredito em que a minha opinião é essa. Se eu sou inteligente e percebo em que tem outros caminhos, eu mudo de opinião. Sim. Mas o que nós fazemos normalmente é, eu vou me enraizar isso, e não vou sair dessa posição, mesmo que eu saiba que ela não é mais adequada. Isso é muito sofrido. Então, a gente tem sim a possibilidade, o direito de realmente esse caminho que eu tinha tanta certeza, ele não é mais. Acabou, né? Fechou um ciclo. Então eu vou para outro caminho. Então, realmente essa percepção de vida, de que temos os nossos percalços, todos. Sim. Todos. Mas que muita gente disse, para fulano é mais fácil. Fulano tem a casa dos sonhos. Eu não queria ter a casa de fulano. Porque para ter a casa de fulano, Patrícia, eu tenho que viver a vida de fulano. Exato. E eu não quero viver a vida de fulano. Exatamente. Você gosta da sua. Eu gosto da minha. É. Com tudo que ela tem. Do mais difícil ao mais bacana. Então, quanto mais a gente se agradar com o que a gente tem, Xunzi, filósofo confuciano do século II depois de Cristo, ele dizia: rico é o indivíduo que está satisfeito. Não é o indivíduo que tem muito dinheiro ou posses. É a satisfação. Então, você pode ter tudo. Se você não está satisfeito, você é um pobre coitado. Você mesmo, com a sua própria vida, de ser quem você é, né? Estar com as pessoas que te agregam, que te fazem bem. Então, se tiver essa fagulha, sabe, de... Como a nossa vida ela é muito complexa, então se tiver essa fagulha de percepção de... Será que fulano ou beltrano que eu costumo sair, eles me fazem bem? Será que essa opção alimentar que eu tenho, ela me faz bem? Será que esse hambúrguer que eu como agora e tenho 10 minutos de prazer vai compensar o desprazer de passar mal no dia seguinte ou 2 dias seguidos? E aí vem a responsabilização. Vai. Então come, filho. Sabe? Seja feliz, come. Mas não reclama quando passar mal, porque você já sabe. Né? Sim. E essa é a diferença. Isso eu demarco muito no consultório de... Eu não estou aqui dizendo nenhuma verdade. Eu estou aqui dizendo aquilo que eu aprendi. E você cabe fazer aquilo que você acredita. Então, que eu já ouvi de muitos diabéticos falando, diabéticos tipo 1, especialmente, que é o diabético que nasce ou adquire a diabetes da infância e é insulino dependente. Eu adoro beber. Eu bebo, eu tomo a insulina. Eu falo, isso vai ter um limite do seu corpo. Mas
É isso que você quer? Agora você sabe. Isso vai ter um limite no seu corpo e haverá consequências. É isso que você quer? É. Então seja feliz e vai. Agora, você não quer ter aquela consequência lá na frente? Muda agora. Muda o hábito. Mas você quer mudar? Quero. Então mude. Não quer mudar? Fique. Porque eu não vou sofrer pela vida de ninguém. Eu vou sofrer pela minha. E por mais que eu te ame muito e você esteja sofrendo pelas suas escolhas e por chicoteamento eu sofro, eu sofro por diversas escolhas. Pela escolha de sofrer, pela escolha de talvez ser o mais empático possível, pela escolha de te amar, pela escolha de... Mas, novamente, sou eu. Isso parece até esquisito, egoísta, mas isso é a vida, sou eu. Ninguém entra na pele de ninguém, nem uma mãe entra na pele do filho. E não tem conexão maior do que mãe com filho, né? Sim. Não tem. E é essa via, mãe para criança. A criança para a mãe tem, mas a mãe para a criança... É muito forte, né? O que eu vejo de vocês, mães, o que eu escuto, que eu... Tem vezes que eu brinco, Patrícia, eu falo assim, quando tem uma mãe falando de alguma questão com o filho, e não importa a idade do filho, viu? Eu falo assim, gente, vocês são todas malucas, mas vocês têm o direito de ser malucas, porque vocês são mães. Mãe tem direito, sabe? Adquirido. Porque tem cada maluquice que eu escuto, mas é isso. Mãe, aliás, não se compreende. Pergunta que não quer calar. Qual foi a reação do seu pai quando você comunicou que você vai se mudar para Taiwan? Não foi boa, não. Foi diferente do que sua mãe diria. Eu acho que foi, porque... Porque meu pai, ele virou e falou assim... Meu filho, toma juízo, você tem quase 40 anos. 40 anos a gente quer estabilidade, a gente não quer aventura. Onde está escrito isso? Exatamente. Eu falava assim, pai, felizmente seu filho adquiriu estabilidade, muito cedo, inclusive. E tá na hora, né? Eu não posso negar o que tô sendo chamado para fazer, tá muito na hora. Aí ele, você, quem sabe? A vida é sua. E aí foi muito legal quando ele viu que realmente é minha decisão. E eu tenho muita felicidade da minha família me respeitar muito, Patrícia. Porque eu acredito que eu me respeito muito, tá? Isso é uma bênção, né? Então não é ser respeitado. Então assim, quando eu falo com meu pai, é um filho falando para um pai. Não é o Mateus adulto falando pro José Carlos adulto. É um filho falando para um pai. E por mais em que eu respeite a perspectiva dele, eu quero dividir a minha com ele. E mostrar para ele em que eu não estou fazendo nenhuma maluquice, né? E aí quando ele percebeu que realmente eu estava movendo tudo para poder isso acontecer... Aí ele entrou no modo aceitação. Aí o modo aceitação do meu pai, como um homem do fazer, é começar a achar soluções para mim. Ok, então olha, já que você está indo, se por acaso você tiver dificuldade para conseguir algum emprego, você pode fazer isso e aquilo outro. Eu falei, pronto, o papai começou a me dar solução. Então, se ele está me dando solução, ele está aceitando. Ai, que fofo. Mas no início foi... Que maluquice. E é isso, eu não precisei brigar com ele e falar assim, pai, você não está me ouvindo, você está me desrespeitando. Porque não é maluquice para mim. Então, se não é para mim, eu já estou convencido, eu não preciso convencer ninguém. Sim. Eu convenço através do meu comportamento e não do falar mais alto. E respeito a opinião dele de que, imagina, Patrícia, eu tive a felicidade de viajar ao mundo, mas o meu pai, ele mal saiu da minha cidade que eu nasci, de Campos. Isso é impensado na vida dele. Então, é algo que eu falei aqui no início. O que ele está falando, primeiro de tudo, é o receio dele como indivíduo. Segundo ponto, é o receio dele como pai. E ele está no direito dessas duas coisas. Sim. Sabe?
E você no seu direito de escolher. E eu no meu direito de escolher. Uhum. Imagina se eu falo daqui a alguns anos de eu não fui porque meu pai falou para eu não ir, eu segui a orientação. Aí vai jogar a culpa nele. Nossa, não. Ou eu fui, foi horrível, meu pai falou para não ir. Sou eu de novo. Vou parar com isso. Né? Nossa, eu te admiro muito, maravilhoso. Oh, meu Deus, obrigado. Eu tô doida pra ter notícias de Taiwan. Eu quero você lá também, apresentar esse país incrível. É um país incrível, incrível. E quanto mais eu pesquiso, busco de pessoas que viveram lá, a fala é unânime, Patrícia. Todos, desde a minha professora que fez o doutorado lá, desde um ex-aluno dela que está morando lá, amigos de amigos que estão morando lá, todos eles falam assim, ajudo com o maior prazer a qualquer um que queira vir morar em Taiwan. Essa é uma fala, eu acho que um está copiando o outro, inclusive, porque é muito comum eles falarem isso. Que bonito, né? Bonito, não? Sim. Muito bonito mesmo isso. Mostra admiração e um acolhimento, porque eles são os taiwaneses, pelo que eu percebo, eles são muito acolhedores, até onde eu alcancei. Isso não quer dizer em que eu possa encontrar alguém que não seja. Sim. Porque pessoas são pessoas. Meu privilégio de ter tido a minha primeira viagem internacional para a China foi que aqui eu sempre ouvia, porque na Europa é muito bom, porque os europeus são isso, porque a qualidade é aquilo outro. Aí eu fui pro outro lado do mundo. Do outro lado do mundo eu falei, ué, mas esse pessoal é igual a gente, tá todo mundo chorando igual, rindo igual. Esse foi o meu primeiro pensamento de, ué, mas eles são iguais. Na volta, eu fiz uma pausa na França. Falei, ué, eles também são iguais. Por que tem essa comparação? Eu juro, meu pensamento era esse. Eu falei, por que tem essa comparação de que o europeu ele é melhor porque ele nasceu na Europa? Mas não é mesmo. A gente importou esse pensamento. Né? De que tudo... Assim, tem gente boa, gente ruim, qualquer lugar. Gente de tudo quanto é tipo em qualquer lugar. Então eu não vou ser infantil de falar, os taiwaneses são incríveis. Claro. Não, eu vou encontrar pessoas incríveis por conta de vibração e similaridade. E as pessoas não incríveis que eu encontrar, eu espero continuar tendo um julgamento de me afastar. De não estar próximo. Porque se não tem um grau de afinidade, eu não tenho por que estar próximo. E isso é uma decisão difícil em que muita gente não quer abdicar, né, de número de pessoas que conhece, ou não, mas eu posso estar com fulano e fulano vai me proporcionar tal coisa, que é um interesse. De novo, são escolhas, né? Depois não reclame. Não escolhas. Ai, Matheus, adorei você aqui. Bom, né? Muito bom, compartilhando o meu sonho, do que está fazendo sentido para mim no momento, né? Conectar olhares. E eu espero, assim, que muitas pessoas possam se beneficiar. Tomara. E muito lindo isso que você está fazendo, viu? Obrigada. Muito lindo. Siga em frente. Tô seguindo. O corpo tá dizendo, eu tô seguindo. Vá confiante. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu não sei como é em Taiwan, como é. Como fala obrigado? Obrigada. Xie. 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 Beijo. Beijo.